Olá pessoal, aqui é a professora Rita Petersen. Para quem já me conhece, né, viemos de Estética e História da Arte. Para quem ainda não me conhece, eu sou formada em Artes Visuais pela Universidade Federal de Goiás. Eu trabalho principalmente com as disciplinas de Ilustração e Arquitetura. Esse semestre vamos trabalhar Desenho, Meios de Expressão e Representação. Eu vou falar hoje basicamente sobre plano de ensino e os materiais que a gente vai precisar, porque temos uma disciplina totalmente prática e precisamos de alguns materiais desde o primeiro dia de aula até o último dia de aula. Então eu vou esmiuçar cada um desses materiais. Essa é uma disciplina do segundo semestre, nós somos do noturno. É uma disciplina de 60 horas, então são 2 horas por noite nesse momento de pandemia, né? A ementa são projeções geométricas aplicadas à arquitetura para visualização de vistas, cortes e volumes. Perspectiva paralela isométrica com peças geométricas e volumes arquitetônicos. Representação e expressão gráfica nas diversas manifestações arquitetônicas, edifício e cidade, elementos gráficos, figura humana, vegetação, veículos e outros. E utilização da cor, principalmente nas texturas, né, de, por exemplo, um piso ou uma parede de pedra, tijolo, madeira, cimento e etc. Nossos objetivos são identificar os componentes geométricos da representação gráfica, assim como a composição desses elementos, fatores geradores da linguagem de desenho. Compreender e direcionar seu processo de criação e produção em função de objetivos específicos. Projetar e representar o objeto de forma convencionada, com o uso de instrumentos aplicados ao desenho. E o nosso conteúdo programático, eu não vou citar todos os nomes, mas as vistas, a perspectiva, o foco é na perspectiva isométrica, mas a gente vai fazer algumas comparações com a cavaleira. No quarto semestre a gente passa para a perspectiva com ponto de fuga, né? Perspectiva cônica. A gente vai trabalhar introdução à teoria das cores, uso e aplicabilidade na arquitetura, ergonomia e sua relação com o espaço e vegetação. O nosso cronograma prevê algumas aulas, eu não vou citar por conteúdo, mas vamos aqui em atividades, por exemplo, de N1, de N2, de N3, com data prevista, né? Você percebe que são 2 dias para cada uma delas, porque no primeiro dia vai ser presencial turma A, no segundo dia presencial turma B e o virtual, beleza? Sempre assim. A metodologia de ensino é baseada em aulas teóricas para apresentação dos diversos conteúdos, aulas totalmente práticas, tudo que eu falar vocês vão executar em sala de aula ou em casa, né? Porque a gente tem uma leva de alunos que ou pertencem a grupo de risco ou convivem com pessoas de grupo de risco e nesse momento precisam ficar em casa. Então nós vamos ter também, além da exposição em sala, videoaula gravada e disponibilizadas no portal do aluno e complementação de exercícios, projetos em horários fora do período de aula e etc. Recurso de ensino, quadro branco, pincel atômico, prancheta é o convencional. E aí a gente precisa, nesse momento, adicionar as videoaulas gravadas. Critérios de avaliação. Vocês já conhecem, N1, N2 e N3, eles somam, né, divide por 3, tem que dar uma média superior a 70 e para aprovação 75% de presença. Na N1, 70% prova, e aqui estão as datas, e 30% de atividades, também nós já temos essa data. Então, vocês têm que atentar para essa data quanto à regularização dos seus nomes, né, da sua frequência na faculdade. N2, mesmo sistema com todas as datas, só que os 30% de atividade, o professor tem uma certa liberdade para definir de que forma vai cobrar essas atividades. Mesma coisa na N3, com as datas específicas para N3. Já temos também a data de prova substitutiva, 11/12, e exame 16 e 17/12.
Bibliografia, a gente tem alguns livros muito legais, muito interessantes, né? Muito ilustrados, né? Para a gente poder trabalhar tanto a questão da representação pela perspectiva isométrica, quanto ilustração, né? De vegetação, figura humana e etc. E a lista de materiais para a gente dar início à nossa aula na próxima segunda-feira. Papel A3 para aquarela, tem que ser para aquarela. Se não conseguir para aquarela, no mínimo acima de 180 gramas. Pasta A3 ou tubo, né, para carregar esses papéis. Não quero papel com as pontas amassadas, papel dobrado, nem pensar, sem cogitação, sem chance. Lapiseira 0,5 ou lápis, borracha bastão é muito interessante nesse momento, escalímetro, papel sulfite é necessário, metade dos alunos não costumam ter isso na lista de material, é necessário, faz parte da lista e vai ser cobrado. Caneta nanquim, não existe uma espessura, um rigor de cobrança, né? Eu ponho o 0,5 só como uma referência. Tinta para aquarela, eu vou mostrar daqui a pouco. Pincel para aquarela, pelo menos 2 tamanhos. Marcadores coloridos, se não os marcadores, pelo menos canetinha, né, hidrocor. Copo de plástico, isso para quem está em sala não pode ser descartável. Pano velho, giz de cera branco ou lápis dermatográfico ou vela branca. E uma porção de sal, a gente vai usar basicamente em uma única aula e depois fica a critério quando vocês fizerem os trabalhos em casa, principalmente. Comentando aqui os materiais que eu acho que eu preciso comentar. Primeiro, tinta aquarela, é isso aqui. Ela é de bastão, de preferência a que tenha cinza, ó, de 18 cores não tem cinza. Eu acho que para ter cinza precisa ser a de 24. Tem uma que vem cinza, cinza não serve pra gente, cinza você vai usar para brincar, porque para arquitetura não serve. Cinza não, prata não serve para arquitetura, fica muito falso. Marcador é esse tipo de canetinha que tem uma ponta chanfrada e uma ponta mais fina. Serve também aqueles que tem uma ponta, chama brush, que parece um pincel e uma ponta assim. Os pincéis para aquarela, eles têm essa pontinha bicuda, são super difíceis de achar em Sinop, mas se você fizer encomenda já nessa semana, com 15 dias está aqui. Daí eu consigo começar a usar com a aquarela mais pra frente, né? Esperar uns 15 dias para começar com a aquarela. E aí antes disso a gente começa com as atividades usando nanquim e etc. Esses pincéis também servem, eles não têm a mesma qualidade desses, mas são muito bons também, quebram um galho danado. Essa é uma marca boa e não é cara, que é a Ceramic. Quem for pedir de fora um pincel, por exemplo, da Ceramic, se quiser me mandar mensagem, eu posso indicar umas 2 ou 3 papelarias de São Paulo, Rio de Janeiro, que vai ter esses pincéis. E qualquer outra dúvida também me mandem mensagem que a gente vai esclarecendo. Beleza? A gente depende de alguns materiais para começar, então não tem como começar a pintar, a desenhar desde a primeira aula. Beleza? Nos falamos semana que vem, já produzindo nosso material, né? Boa noite a vocês e até a próxima aula.